Você já se perguntou o que a Bíblia diz sobre dívidas? Já se questionou se é pecado pedir ou emprestar dinheiro? Se um cristão pode se endividar? Se dívida é sinal de falta de Deus? Quando estamos passando por dificuldades financeiras, o mais certo a fazer é recorrermos ao Senhor e à sua palavra. Sendo assim, trago este estudo bíblico sobre dívidas, para que com ele possamos saber o que a Bíblia realmente diz sobre dívidas. Então, se você está endividado ou conhece alguém que está, recomendo fortemente que continue comigo e descubra o que a Bíblia realmente diz sobre dívidas. Tudo na paz? Me chamo Samuel Vinícius, sou cristão, educador financeiro, editor do blog vamosprosperar.com e deste canal onde o tema principal é a educação financeira à luz da Bíblia. Antes de vermos o que a Bíblia diz sobre dívidas, precisamos realmente entender o que são dívidas. Acredite, a maioria não conhece o real conceito da palavra dívida. Sendo direto, dívida é uma obrigação que alguém tem que pagar. Se você comprou uma casa financiada, seu financiamento é uma dívida. Se comprou um carro em prestações, as prestações são dívidas. Se fez um empréstimo, isso também é dívida. Mas note algo, o fato de ter condições para pagar as dívidas não significa não estar endividado. Quando você está em dia com suas prestações, você não está inadimplente, todavia está endividado. Assim, concluímos que dívida é diferente de inadimplência. Partindo dessa conclusão, note que você pode estar endividado mesmo com o nome limpo. Mas note também que a dívida em si não é necessariamente ruim. Inclusive, existem dívidas consideradas boas. Explicarei. Imagine que você faz um financiamento estudantil e entra num curso que no futuro permitirá que seu salário dobre. Você finaliza seus estudos, começa a receber em dobro e agora passa a pagar seu financiamento. Mas, como o aumento salarial que você teve é suficiente para pagar seu financiamento, essa dívida pode ser considerada uma dívida boa. Tão boa que pode até mesmo ser chamada de investimento. Então tenha em mente, dívida não é necessariamente ruim. Mas lembre-se também que endividamento excessivo é sempre ruim. Sabendo destes conceitos, agora estamos prontos para entender o que a Bíblia realmente diz sobre dívidas. Mas antes disso, vejamos o que a Bíblia não diz sobre dívidas. O que a Bíblia não diz sobre dívidas? Primeiro ponto, a Bíblia não diz que é pecado pedir emprestado. Existem diversas passagens bíblicas nos aconselhando a não pedir dinheiro emprestado. Como exemplo, veja o versículo que está em Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com quem vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Algumas pessoas usam este versículo para serem categóricos ao dizer que pedir emprestado é pecado, pois ter dívida é pecado. Mas este versículo remete muito mais ao cuidado com as nossas relações interpessoais do que sobre a dívida em si. É por isso que está escrito: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Embora a Bíblia alerte sobre os perigos da dívida, e esse alerta podemos ver em Provérbios 22:7, em Salmos 37:21 e em diversos outros versículos, ela nunca diz que estamos em pecado ou fora da comunhão com Deus por termos empréstimos. Não ter dívida é um princípio bíblico, não necessariamente um mandamento bíblico. Um princípio bíblico é uma sugestão que, se for seguida, nos ajudará a trilharmos o caminho correto. Sendo que as pessoas não são punidas por violar princípios sem saber, embora inevitavelmente sofrerão as consequências de tais violações. Segundo fato que a Bíblia não diz sobre dívida. A Bíblia não diz que é pecado emprestar dinheiro. Mesmo existindo diversas recomendações bíblicas que dão a entender que não é aconselhado emprestar dinheiro, podemos ver isso em Provérbios 22:7, em 1 Coríntios 7:23, em Romanos 13:8. Em nenhum momento a Bíblia diz que o ato de emprestar é pecado. O que a Bíblia afirma ser pecado é fazer empréstimos que oprimam o pobre. Explicarei. Quando o empréstimo é feito com juros a alguém que está passando necessidade, a Bíblia o classifica como pecaminoso. Veja, se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês.
Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhes mantimento visando lucro. Isso está em Levítico 25, do 35 ao 37. Este é um versículo interessante, mas note que o empréstimo mencionado neste versículo é diferente de um empréstimo comercial, que pode ser feito visando beneficiar os dois lados. Quem toma emprestado poderá investir naquilo que precisa e quem empresta ganhará comissão pelo empréstimo. Inclusive, essa é a base de muitos investimentos existentes. Você empresta dinheiro para uma instituição pública ou privada e, como compensação, recebe juros, que são biblicamente legítimos, tanto que o próprio Jesus, em uma de suas parábolas, disse: "Você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros." Isso está em Mateus 25, 27. Apesar de emprestar não ser pecado, recomendo fortemente que você não empreste dinheiro para amigos ou familiares. Explico o porquê dessa opinião, um tanto quanto radical, no vídeo Não Empreste Dinheiro. O link para esse vídeo está na descrição. Terceiro ponto que a Bíblia não diz sobre dívidas. A Bíblia não diz que Deus nos livrará de nossas dívidas. Baseados em Filipenses 4,19, muitos pensam que Deus livrará todo cristão fiel de suas dívidas. Veja comigo esse versículo. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É claro que este versículo é 100% verdadeiro, mas é preciso vermos o que ele de fato diz. Ele diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mas ele não diz que Deus vai cancelar as consequências dos nossos erros financeiros. Definitivamente, não é isso que a Bíblia diz. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que vamos colher o que plantamos. Isso podemos ver em Gálatas 6,7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quarto ponto sobre dívidas que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que toda dívida é um teste para a nossa fé. É comum encontrar quem pensa que os problemas financeiros são um teste divino para a nossa fé. É óbvio que Deus, em sua soberania, pode nos testar em situações de dificuldade financeira, assim como aconteceu com Jó. Todavia, ouso dizer que a maior parte dos problemas financeiros da atualidade ocorrem pois a maioria não conhece ou não pratica os princípios bíblicos sobre o dinheiro. Assim como está escrito em Oséias 4,6, meu povo perece por falta de conhecimento. Por mais que existam inúmeros problemas econômicos, sociais e políticos, quando vejo que a Bíblia e inúmeras pesquisas dizem sobre as causas de endividamento, fica claro que as pessoas se endividam por não conhecerem a palavra de Deus. Para explicar melhor, cito uma pesquisa realizada pelo Banco Central, que atestou que as maiores causas do endividamento excessivo são fatores inesperados, falta de planejamento e empréstimo do nome. Interessante que a Bíblia nos alerta sobre todas essas coisas. Sobre fatores inesperados, a Bíblia diz que imprevistos acontecem com todos. Isso está em Eclesiastes 9, versículo 11. Além disso, ela recomenda que devemos poupar para imprevistos, como vemos em Provérbios 21, 20. Sobre a falta de planejamento, a Bíblia aconselha que devemos fazer e seguir planejamentos. Isso está em Provérbios 21, 5, em Lucas 14, 28, e em diversos outros versículos. E sobre o empréstimo do nome, a Bíblia diz para evitarmos ficar por fiador. Isso podemos ver em Provérbios 11, 15, Provérbios 17, 18, Provérbios 20, 16. Percebe como boa parte das dívidas não são testes divinos para a nossa fé? Percebe que a maioria das dívidas que obtemos são por não seguirmos o que a Bíblia diz? É por isso que não podemos afirmar que toda dívida é um teste para a nossa fé. Dito isso, vamos agora ao que de fato a Bíblia diz sobre dívidas. Mas antes, peço que me siga no Instagram e no Facebook. No Instagram é @vamosprosperar e no Facebook, facebook.com/vamosprosperar. Agora sim, vamos ao que de fato a Bíblia diz sobre dívidas. Primeiro ponto que a Bíblia diz sobre dívida. A Bíblia diz que dívida é escravidão. O livro de Provérbios é enfático ao afirmar que quem toma emprestado é servo daquele que empresta. Veja, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso está em Provérbios 22, versículo 7. Quando a Bíblia fala que quem toma emprestado se coloca em posição de servidão, não é à toa.
Afinal, cada centavo devido representa mais juros que você paga. Juros estes que minam as suas finanças no presente e no futuro. Como vivemos uma realidade de crédito extremamente fácil, acabamos achando que é normal comprar tudo por meio de financiamentos. Neste sentido, muitos até afirmam, sem aperto não conquistamos nada. Pura mentira. E uma mentira que muitos acreditam. Para ser sincero, até eu mesmo já acreditei nisso. Para explicar, vou contar uma breve história pessoal. Quando eu ainda não era educado financeiramente, comprava tudo em prestações. Celular, computador, carro e por aí vai. Mas quando percebi o tanto que eu pagava de juros por ano, o tanto que eu deixava de ganhar por não poupar e investir, o tanto que eu deixava de economizar por não poder pedir desconto pela compra à vista, eu fiquei completamente chocado e resolvi mudar. Para deixar isso claro, gosto de citar um exemplo da compra do meu primeiro carro, que foi um Fiesta usado no valor de aproximadamente 18 mil. Na oportunidade, dei uma entrada e dividi o restante em 36 vezes, totalizando aproximadamente 24 mil reais. Ou seja, paguei 6 mil reais a mais pelo carro. O que significa dizer que a cada ano eu jogava 2 mil reais no lixo com juros. Já na compra do segundo carro, tendo um conhecimento maior de finanças pessoais, resolvi fazer diferente. Ao invés de financiar o carro, resolvi poupar e investir a mesma quantidade que usei para comprar o primeiro carro durante 3 anos. O resultado disso foi um total de mais de 29 mil reais. O que me permitiu comprar um novo carro e ainda me sobrou aproximadamente 11 mil reais. Olha a diferença. No primeiro momento, quando eu comprei um carro sem o devido conhecimento financeiro, eu joguei no lixo 6 mil reais. Já no segundo momento, a partir de um bom conhecimento financeiro, ao invés de jogar 6 mil reais no lixo, eu ganhei 11 mil reais. Note que este é apenas um exemplo das muitas coisas que eu comprava por meio de financiamentos. Agora imagine se colocarmos tudo que pagamos de juros durante um ano no papel. Imagine 10 mil de juros por ano no financiamento da casa, 2 mil de juros no financiamento do carro, 300 reais do financiamento do computador, 200 reais do financiamento do celular e por aí vai. Percebe que quem vive de financiamento vive para pagar juros? Percebe o porquê a Bíblia diz que quem toma emprestado é servo de quem empresta? Ela diz isso porque boa parte do trabalho de quem toma emprestado é direcionado para pagar quem emprestou. Diante disso, é claro que você já deve imaginar que a Bíblia não é favorável a sermos servos de outras pessoas. Mas para deixar claro, veja o seguinte versículo. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Isso está em 1 Coríntios 7:23. Esses dois versículos são emblemáticos. Em Provérbios, vemos que aquele que toma emprestado é servo de quem empresta. E em 1 Coríntios, vemos que não devemos ser servos de ninguém. Ou seja, Cristo não quer que você seja escravo das dívidas. Ele não deseja que você viva à custa de dívidas, parcelamentos e financiamentos. Segundo ponto que a Bíblia diz sobre dívidas. Dívida, segundo o Antigo Testamento, é maldição. Confira o que está no livro de Deuteronômio. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Deuteronômio 28, versículo 15, 43, 44 e 45. Confesso que para mim foi um choque perceber que no Antigo Testamento a dívida era uma maldição ao povo israelita pela não obediência aos princípios divinos. Mas aí você pode pensar, isso era no tempo da lei, essa mensagem é para o povo de Israel, não para mim. Quanto a isso eu digo, sim, você tem razão, essa mensagem foi direcionada para o povo de Israel para um tempo específico. Mas penso que hoje não é muito diferente. Acredito até que posso dizer que em alguns casos a dívida é similar a uma maldição. Pense comigo, a Bíblia recomenda que você não tenha dívidas. Isso está em Romanos 13:8.
Além disso, ela dá inúmeras recomendações para que você não se endivide. Podemos ver isso em Provérbios 22, 26 ao 27, em Salmos 37, 21, em Romanos 13, do 7 ao 8. Diante disso, se a sua escolha for desobedecer os princípios bíblicos, a consequência será o endividamento. Muito semelhante ao que acontecia com o povo de Israel, que quando não obedecia, se endividava. Terceiro ponto que a Bíblia diz sobre dívidas: não é aconselhável ser fiador. É comum sermos tentados a ficar como fiador de outra pessoa, seja um membro da igreja, amigo ou mesmo um parente. Entretanto, a Bíblia apresenta fortes advertências contra isso. Vejamos uma que está no livro de Provérbios 6, do versículo 1 ao 5. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras, você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Mas por que a Bíblia diz para evitarmos ficar por fiador? Existem diversos motivos. Irei citar 3. Primeiro motivo: imprevistos acontecem com todos e podem acontecer com quem te pediu, inviabilizando assim o pagamento da dívida e te colocando em apuros. Segundo motivo: você pode perder sua amizade ou relação familiar em caso de não pagamento. Terceiro motivo: ficar por fiador de alguém pode contribuir para sujar seu nome e o nome desse alguém. Acho interessante que, assim como a Bíblia alerta para os riscos de ficar por fiador, diversos estudos e pesquisas também alertam. Inclusive, a pesquisa do Banco Central, que já foi citada nesse vídeo, também atestou que o empréstimo do nome como garantia é uma das 3 maiores causas de endividamento excessivo, junto com fatores inesperados e falta de planejamento. Sei que este assunto pode ser extremamente delicado e que às vezes é quase impossível negar ficar por fiador. Entretanto, caso você esteja numa situação onde inevitavelmente terá que ser fiador, recomendo que reserve dinheiro numa conta separada para caso de a pessoa não conseguir quitar a dívida. Sim, também sei que isso nem sempre é fácil, mas convenhamos, o risco da pessoa não pagar e essa dívida cair sobre você existe e pode sim acontecer com você. Mas agora, vamos à quarta coisa que a Bíblia diz sobre dívidas. A quarta coisa é: dívida diminui sua capacidade de obedecer os mandamentos divinos. Os mandamentos de Deus se resumem a 2. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso está em Mateus 22:37. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versículo 39. Sim, sei que você já sabe disso, mas talvez você não saiba que um dos frutos do amor é a doação, de modo que é impossível amar sem doar. Veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Assim, se você pretende cumprir o mandamento de Cristo de amar a Deus e ao próximo, é bom que aprenda a doar. Pois, como vimos, a doação é fruto do amor. Outro ponto importante remete ao que Jesus disse sobre onde colocamos nosso tesouro. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6:21. Sempre que leio este versículo, penso que Jesus poderia ter dito o contrário. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Mas não, ele disse: onde está o seu tesouro, está o seu coração. O que me conduz a pensar que se faço doações para uma obra social, meu amor por essa obra social tende a aumentar. Se ajudo uma família carente, meu amor por essa família tende a aumentar. Se contribuo com a minha congregação, meu amor por ela também tende a aumentar. Diante disso, me diga, como podemos contribuir e fazer doações se estamos endividados? Como? Apesar da máxima que diz, ninguém é tão pobre que não possa dar, sabemos que o endividamento reduz nossa capacidade de doação. E doar é um dos frutos do amor. Portanto, uma vida de dívidas diminuirá nossa capacidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Quinto ponto que a Bíblia diz sobre dívidas.
Dívida pode ser sinal de amor às posses materiais. Vivemos num contexto onde é muito fácil se deixar levar pelo amor às posses materiais. De um lado, temos a grande mídia que a todo custo tenta te convencer que você precisa de mais uma roupa, de um celular novo, uma moto, um carro, você precisa de uma viagem, um tratamento de beleza e por aí vai. Por outro lado, temos fácil acesso ao crédito, por meio do cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, financiamentos e etc. Reflita comigo, somos constantemente incentivados ao consumo, pela TV, rádio, outdoors e etc. E se diante desse incentivo não temos dinheiro, não tem problema, pois podemos comprar agora, pagar somente no mês que vem ou daqui a 3 meses em suaves prestações. Percebe como este contexto pode facilmente nos fazer cair na sedução do amor ao dinheiro e às posses materiais? Percebe como este amor material pode e vai nos distanciar de Deus? Percebe que isso poderá nos levar ao endividamento e à inadimplência? Algo precisa ser dito. Sempre que você faz um financiamento, você está se endividando. Você pode não estar inadimplente, mas está endividado. E caso você não saiba, o primeiro passo para ficar inadimplente é ficar endividado. Está aí, este é o estudo que eu apresento a você sobre dívidas de acordo com a Bíblia. Este estudo não visa demonizar a dívida. Meu objetivo é deixá-lo ciente dos perigos do endividamento. Como foi dito, ter dívida não é pecado. Inclusive, existem até mesmo dívidas que são consideradas boas. Todavia, meu desejo é que você seja cauteloso ao contrair dívidas. E caso já esteja excessivamente endividado, tenha forças para sair do vermelho. Caso queira saber mais como sair das dívidas e ter uma vida financeira mais próspera, recomendo que assista a aula gratuita onde explico como sair das dívidas, aumentar sua renda e ter liberdade financeira. É só acessar o primeiro link da descrição. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário logo abaixo. Gostou do que viu aqui? Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. No mais, forte abraço, fique na paz e até a próxima!